Minha cervical, né? Eu fiz esse movimento de levantar muito, né? Então, minha Aham, cervical é toda... O sim. riozinho já está seco aqui. O que é terapia de tração cervical? Então, a terapia, na verdade, assim, quando a gente começa a ter artrose na coluna cervical, começa a ter um monte de tratamento para isso daí, né? Então, a gente tem a tração, a gente tem as infiltrações. É que, na verdade, se a gente for ver todos os estudos que trabalham com artrose na cervical e na lombar, fala-se muito do ganho de massa muscular. Então, a gente tem a musculatura do core, né, da lombar, e a gente tem a musculatura paravertebral na cervical. E uma coisa que é importante em quem já foi atleta, por exemplo, você jogou vôlei, né? Não sei se você ainda joga vôlei ou Não não jogo parou. mais. Só Tá. pedalo Você é destra ou canhota? destra. Tá. Então, a sua vida toda, você deve ter sacado com a direita, sacou com a direita, Isso. né? Então, a gente sabe hoje que todos os problemas da cervical, de ombro, eles começam numa musculatura lá atrás chamada de romboide. Então, o romboide ele é hiperativado do lado dominante, o lado não dominante ele acaba não sendo bem ativado. Na época que você jogava, não se sabia avaliar isso. Hoje em dia, perfeitamente, você pega um paciente no consultório, pede para levantar os braços lá para cima, você vê as escápulas se mexendo, você vê simetria ou não. Então, você sabe. Então, o problema começa aí e você começa a ter sobrecargas. Aquela velha história do sócio vagabundo. Então, o romboide não trabalha direito, vai sobrecarregar o trapézio, vai sobrecarregar a musculatura cervical. Às vezes, a artrose da pessoa tá ligada à faixa etária mesmo, não é nada de grave. Eu, por exemplo, eu tenho também, não sinto nada. E às vezes é uma discinesia, é o mau funcionamento da musculatura. Então, às vezes, fazendo isso, a gente consegue já melhorar. A tração faz parte, outros recursos da osteopatia também. Tem agulhamento a seco, tem muita coisa que a gente consegue usar. Mas eu, como trabalho muito com medicina, minha especialidade é esporte, eu gosto muito de qualidade de movimento, qualidade de ativação muscular. Entendeu? Às vezes você faz uma ressonância, você olha o raio-x, a artrose desse paciente, a artrose nesse outro paciente. Só que aí você faz uma ressonância, faz um corte axial, quando você pegasse nesse sentido, você visse a vértebra de cima para baixo, você vê que o envelope muscular em volta está reduzido e tem um negócio chamado lipossubstituição. Então, você perde massa muscular e troca por gordura. Então, você perdeu a capa de proteção. Então, todo o trabalho é para você ganhar essa massa muscular e estabilizar tanto a cervical quanto a lombar. Entendeu? Entendi. Realmente tem que fazer aquele exercício que puxa assim peso assim para trás, né? Também. A memória muscular Ah. pode beneficiar o retorno de pessoas que pararam de praticar atividades físicas cotidianas devido a longas horas ocasionadas pelas rotinas pressionais. Memória muscular é uma coisa relativamente nova. Antigamente se achava que era uma lenda, né? Hoje em dia a gente sabe que quando a pessoa é criança, pequenininha, começa a praticar atividade física, como eu comecei, você deve ter começado também, começa a ativar alguns pontos do DNA que ao longo da vida facilita o ganho de massa muscular. Então a gente pega, por exemplo, o atleta profissional de qualquer modalidade. Ele está com uma artrose, uma doença grave na articulação, passou por um ligamento cruzado, por exemplo, e perdeu massa muscular. Ao longo da reabilitação, quando a gente consegue tirar a dor, a resposta de ganho de massa muscular é muito maior do que uma pessoa sedentária. Mas tudo isso, pelo que os estudos mostram, começa muito na infância. Por isso que a gente tem que estimular o esporte desde a infância. Criança. Porque quando já é adulto e a gente começa a trabalhar mais a questão hormonal, mais a questão do envelhecimento do tecido, alteração de colágeno, é muito mais difícil a gente conseguir trabalhar um ganho de massa muscular de uma pessoa que nunca fez nada. Né? Então, existe sim ciência por trás disso. Antigamente era controverso, mas hoje em dia é provado, inclusive os pontos do DNA que são ativados pelo esporte. Doutor, por que alguns jovens desenvolvem artrose? Então, é uma pergunta bem interessante, né? Então, toda vez que a gente pega artrose em paciente jovem, a gente tem que avaliar fator intrínseco e extrínseco, né? Então, a gente tem duas causas de artrose básicas. Uma chamada traumática aguda, que é aquela pessoa que sofreu um acidente, um entorse, uma fratura, alguma coisa, um acidente de carro ou de moto, e teve um dano muito grande na cartilagem, a pessoa acabou perdendo cartilagem. Ou pessoas, como eu falei, que acabaram, por exemplo, rompendo o ligamento cruzado e perderam menisco e acabaram sendo operadas de menisco, ou durante a cirurgia existia uma lesão cartilaginosa que não foi bem tratada. Então são pessoas jovens que passaram por cirurgias e acabaram não corrigindo todos os defeitos.
Esse a gente chama de traumático agudo. E de microtrauma de repetição, que é aquela pessoa que não tem uma causa aparente. Aí a gente tem um fator intrínseco, por exemplo, doenças reumáticas. A gente tem hoje em dia muitos pacientes sendo diagnosticados por doenças reumáticas como lúpus, artrite reumatoide, artrite psoriásica, artrite por depósito de microcristais, que às vezes você só faz o diagnóstico puncionando o líquido sinovial e mandando para análise. Então, essa é uma causa que às vezes é negligenciada. E como eu falei antes, tem muitas pessoas com alterações anatômicas que desenvolvem artrose. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem aquele joelho tipo de cowboy, né, o genovalgo, o varo, e aquele genovalgo que é ao contrário, que é o tipo X. São pessoas que a região interna ou externa recebem mais peso. Então, às vezes, a pessoa treina, não faz uma boa periodização de treinamento, o menisco, né, o amortecedor, acaba pulando fora, a gente desenvolve artrose em pessoas jovens. Pensando em patela, pensando na condromalácia, a gente tem pessoas que têm alterações anatômicas, por exemplo, inclinação da patela muito grande, má formação do trilho da patela, que é chamado de tróclea, patela alta. Às vezes isso não é bem avaliado, hoje em dia a gente tem protocolo de tomografia para avaliar, e elas, ao longo da vida, fazendo atividade física, e às vezes atividade física não muito vigorosa, começam a ter sintomas, o fator anatômico não é identificado e a pessoa vai lá e acaba tendo artrose, que às vezes só é indicação de prótese. Então, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com a avaliação de artrose em paciente jovem, porque apesar da gente não ter um tratamento hoje em dia 100% eficaz, né? A gente tem a terapia celular, a gente tem uma série de terapias novas, o ideal é que não se deixe a doença progredir. Então, tem que fazer o diagnóstico precoce, tem que intervir, tem que desacelerar a doença, para que a pessoa não chegue numa prótese ou chegue numa cirurgia definitiva maior, né? Mas essas são as principais causas em pacientes jovens. Você tem tido muito... A maioria. É o que eu mais atendo no consultório. O que mais lota a minha agenda são pessoas entre 30 e 60 anos, principalmente pessoas que foram operadas 3, 4, 5 vezes. Ligamento cruzado, rompeu 2, 3 vezes. Aí vai lá, joga... Boleiro o que eu atendo de Campeão. Boleiro de final de semana é absurdo. Acho que não tem nada no futebol que lesa mais, aliás, não tem esporte nenhum que lesa mais do que o futebol amador. Amador, não o profissional. De final de semana, aquele jogador. Porque o profissional, eu já trabalhei com futebol, acabei nem falando da minha... Mas eu também trabalhei fui médico do Bragantino 2 anos. O profissional, ele fica muito mais tempo se preparando para o esporte. O treinamento funcional para o esporte, ele evoluiu muito. Então, hoje em dia, a gente pega pessoas que praticam esporte de final de semana, tênis, hand, vôlei, futebol, jogam só uma vez por semana e a pessoa acha que uma vez por semana vai lesionar menos, mas a taxa é muito grande, é muito maior de lesão em relação ao profissional. É muito raro. Se a gente pegar o futebol, que é o esporte mais popular no Brasil, se pegar a Série A do futebol, é raríssimo a gente ter lesão de cruzado. Agora acabou de ter uma lesão do jogador do Palmeiras, atribui-se muito ao gramado sintético, mas você vê que o movimento, a qualidade do movimento do atleta é muito melhor do que um amador. Então, certeza. O problema do amador é esse, né? Então, eu pego muitas essas pessoas que vão lá, opera o cruzado, reopera, aí perde um pedaço de menisco, aí aborda de novo, opera de novo o menisco, aí vai lá, faz uma limpezinha, aí ao longo da vida a pessoa vai degenerando e vai tendo sintomas. E eu pego coisas, às vezes, um pouco graves demais para a idade do paciente. É óbvio que é sempre uma conversa. Tem paciente, apesar de ser novo, que ele quer resolver logo, ele quer a prótese. Ele vem em busca da prótese, uma prótese de boa qualidade. E tem o paciente que quer fugir. E é o ideal que a gente fuja mesmo. Aí a gente tem terapia celular, a gente tem as infiltrações, tem as cirurgias minimamente invasivas, tem entrado no Brasil também. A gente consegue alterar um pouco a evolução da doença. Nem sempre a gente consegue resetar. Mas o que a gente tem hoje no Brasil e no mundo de uma gama enorme de pacientes com artrose jovens é muito grande. Eu estava ano passado no Miami Summit, que é uma reunião da SRS, que é a Sociedade Internacional de Estudo da Cartilagem, e foi um dia inteiro só falando sobre artrose em paciente jovem. Tem livro, Early Arthritis, falando sobre artrose em pacientes jovens, que a gente pode fazer nesse grupo. E é um limbo, porque por mais que a gente tenha a pesquisa, a célula-tronco hoje avançada, a PRP, o ácido hialurônico e tal, alguns acabam não respondendo, porque a resposta é muito individual. Verdade. Ela é muito individual. Tem paciente que responde muito bem, tem paciente que acaba não respondendo, então às vezes acaba frustrando.
Mas esse é o grande desafio hoje em dia da medicina Cuidar dos esportiva atual. jovens. Sem dúvida.